Muito bom dia a todos e a todas. Vamos dando continuidade ao nosso seminário sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje, nesse painel, nós vamos discutir a temática da responsabilidade do consentimento na Lei Geral de Proteção de Dados. Eu queria agradecer muito a presença do Dr. Alexandre Liquidato, Dr. Pedro Augusto Simões da Conceição, Dr. Leonardo Agapito, me desculpar com todos em nome do professor Marcelo Bonizzi, que teve um problema de agenda, um colega italiano a quem ele tinha dirigido um convite para participar de uma aula da pós-graduação, acabou mandando uma mensagem ontem para ele dizendo que por problemas de agenda dele na Itália precisou antecipar a participação num seminário que está acontecendo na Faculdade de Direito da USP, lá organizado pelo Departamento de Direito Processual, mas não haverá prejuízo, porque o Pedro é coautor com o professor Bonizzi e vai apresentar a parte que ele estabeleceu, né, que ele falaria. E, com relação ao nosso seminário, lembrar que há um link abaixo ali do vídeo para que vocês façam a inscrição da sua frequência e, a partir dessa live de hoje, há um campo opcional para a indicação do endereço para finalidades de envio do livro, caso você seja o sorteado ou a sorteada, já que nós estamos sorteando em cada uma das lives 2 exemplares do livro e a editora encaminhará diretamente para os contemplados esse presente, né? E lembrar também que o nosso editor definiu que até o final do seminário, portanto, até às 12 horas da sexta-feira, o livro se encontra à venda no site da Amazon com 35% de desconto sobre o preço de capa, o que, obviamente, auxilia aqueles que tiverem o interesse em adquirir a obra. Muito bem, sem maiores delongas, eu passo a palavra à doutora Amanda Smith Martins, que fará a mediação do seminário de hoje, e eu peço licença a todos, mas vou precisar me retirar, porque também eu estou no intervalo de aulas, mas retornarei em breve, assim que possível. Muito obrigada, professor Gustavo, e muito bom dia a todos que estão nos assistindo. O tema do debate de hoje é um dos pilares, um dos temas fundamentais para conseguir entender a Lei Geral de Proteção de Dados. O consentimento e a responsabilidade estão nas bases da lei e hoje nós trouxemos alguns dos autores que trataram sobre esses aspectos da lei nos seus ensaios. Então, vamos começar com uma breve exposição de cada um deles, contando para nós o que foi discutido, quais foram os principais problemas que eles identificaram, as principais questões que valem a pena ser debatidas, e então a gente parte para a parte das perguntas. Eu vou começar, então, pedindo, por gentileza, que o professor Alexandre Liquidato fale sobre o seu tema. O texto dele é intitulado Operações de Tratamento de Dados e Consentimento na LGPD, Hipóteses para uma Nova Teoria Jurídica. Então, muito bom dia, obrigada pela presença, e conte para nós um pouco, então, sobre essa proposta, sobre essa hipótese de uma nova teoria jurídica que achei muito interessante. Muito bom dia a todos, bom dia, professora Amanda, professor Pedro, professor Leonardo, muito obrigado pelo convite. Eu agradeço imensamente ao professor Gustavo e ao professor Solano, juntamente com a professora Amanda, pela organização da obra, pelo convite para participar dela. E eu me sinto numa responsabilidade muito grande hoje, porque eu estou falando junto de 2 grandes especialistas, o professor Pedro e o professor Leonardo. Então, de antemão, eu peço desculpas
por qualquer titubeio meu diante de dois luminares como eles. Quem sou eu para falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados? Eu, pobre civilista que sou, né? Muito bem. Então, nós começamos a nossa conversa pensando no seguinte: se a gente for olhar o texto da Lei Geral de Proteção de Dados, o artigo 1º diz que o tratamento de dados pessoais tem por objetivo a proteção de direitos fundamentais de liberdade e personalidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Pois bem, então, se a gente for partir dessa premissa, nós estamos diante de um ponto central de todo o direito, não só da ideia de proteção de dados. Se nós formos pensar que esse é um dos pontos centrais de todo o direito, a lei está projetando, nesse cenário de pós-modernidade que nós vivemos, boa parte das relações jurídicas ligadas ao chamado direito da personalidade. Nesse contexto, o papel do tratamento de dados pessoais e o respectivo consentimento, ele vai naturalmente ganhar uma expressão que eu considero absolutamente singular. Não apenas porque cada um deles, o tratamento de dados pessoais e o respectivo consentimento, ganharam conceituações legais no artigo 5º, nos incisos 10 e 12, mas também porque hoje tudo aquilo que se construiu no passado sobre isso não se enquadra mais exatamente. Isso equivale a dizer, essas novas estruturas merecem uma teorização igualmente nova. Muito bem. Então, antes de querer explicar o que é uma teoria jurídica, o que é uma hipótese, com base no pensamento do Canaris e etc., eu preferi pensar no seguinte: nós falamos em operações de tratamento de dados, nós falamos em operações econômicas, nós falamos em operações jurídicas, mas o que são operações? Essa é a primeira pergunta que o intérprete da lei precisa fazer, certo? O direito positivo brasileiro utiliza a palavra operação em diversos textos normativos sem qualquer explicação. Ou seja, aparece na lei locuções como operações bancárias, operações financeiras, operações de câmbio e o que diabos são operações? Então, a raiz do nosso problema não está propriamente na ideia jurídica de operação. Por quê? Porque a raiz disso ela é filosófica. Se nós formos pesquisar, nós vamos ver que a palavra operação aparece na Suma Teológica de São Tomás de Aquino. E São Tomás de Aquino utiliza a palavra operação como sinônima de atividade em geral. Daí que se estabeleceu o princípio tomista de que a maneira de operar uma determinada coisa segue o seu modo de ser. Ou seja, cada objeto tem uma finalidade operacional compatível e correlata com a sua natureza. Então, se nós tivéssemos a pretensão de querer subordinar as operações de tratamento de dados pura e simplesmente à tecnologia da informação envolvida, nós iríamos correr um sério risco de desvirtuar essa ideia. E sobretudo, desvirtuar a sua própria natureza, tanto no seu sentido econômico, quanto no sentido jurídico. Lembrando sempre que os dois têm um conteúdo valorativo extremamente expressivo. Então, operações jurídicas não se confundem com operações econômicas, certo? E as operações de tratamento de dados, elas são compostas em caráter endógeno por ambas, sem que haja uma confusão estrutural entre umas e outras. O que isso quer dizer? Bom, agora vou abrir um parêntese. Quem me conhece sabe que a minha formação
é em Pontes de Miranda. Então, eu vou pedir licença para cometer a grande heresia de não me apoiar no modelo dogmático de fato jurídico de Pontes de Miranda para explicar o que eu vou dizer. Eu vou utilizar o Emílio Betti. Lembrem-se, eu disse logo de cara que eu era um civilista, vocês vão ter que me aguentar por mais alguns minutos. Pois bem, se a gente for utilizar o pensamento de Betti, nós vamos ver o quê? Que há uma operação jurídica sempre que acontece a modificação de uma determinada realidade que ocorreu em função de um ato humano que desempenha um papel essencial para a composição de um suporte fático. De maneira que as operações jurídicas correspondem, e já utilizando a linguagem do Pontes de Miranda, aquilo que nós chamamos de atos jurídicos stricto sensu e negócios jurídicos. Muito bem. O problema que nós vamos ver é o seguinte: de maneira geral, as operações jurídicas elas se funcionalizam às operações econômicas. E isso foi extremamente bem explorado no direito dos contratos, particularmente no que toca à análise econômica do direito. Então, o contrato e a operação econômica, eles sempre andaram de mãos dadas. Então, fundamentalmente, o que a gente pode pensar é o seguinte: se nós formos usar o pensamento do Enzo Rocco, as operações econômicas correspondem a quê? A todos os fenômenos de circulação objetiva de riqueza. E nisso nós vamos inferir o quê? Que as chamadas operações de tratamento de dados, elas vão corresponder, enquanto categoria, tanto àquilo que se estipulou como operações jurídicas, como as chamadas operações econômicas. Muito bem, um olhar menos atento, sobretudo, de um civilista comprometido com os direitos da personalidade, com o sujeito passivo total e etc., vai dizer o seguinte: olha, dados pessoais sensíveis ou anonimizados, eles não são passíveis de valoração econômica e, portanto, eles não são compatíveis com a ideia de circulação de riqueza. Certo? O que, desde logo, divorciaria o tratamento de dados da operação econômica. Eu acho que isso não procede. Eu acho que isso é uma ideia redondamente equivocada. Hoje, os dados são tratados, no bojo da Lei Geral de Proteção de Dados, como objeto de prestação. E, nesse sentido, a gente vai ver o quê? Uma espécie de commodification dos dados pessoais. Definitivamente, hoje, os dados acabam se tornando um insumo a mais da vida econômica. Então, pelo menos entre particulares, a gente pode falar com absoluta certeza que tratar dados corresponde à eficácia diretamente visada por um negócio jurídico. Especificamente, o que eu estou propondo de novo aqui é o chamado contrato de tratamento de dados. Muito bem. Como é que a gente encaixa o problema do consentimento com relação a isso? O consentimento ele vai aparecer tanto no inciso 12 do artigo 5º da Lei Geral de Proteção de Dados, como uma manifestação livre, informada e inequívoca, pela qual o titular concorda com o tratamento dos seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Tudo bem, ele tem que ser fornecido por escrito tudo aquilo que o ministro Aloysio Nunes Ferreira falou ontem, certo? Muito bem, eu não vou ficar repetindo isso, mas o que a gente está inferindo, portanto, do texto da lei é que esse consentimento não seja apenas uma exteriorização de vontade pura e simples, inequivocamente informada, quando nós estamos num universo de tick boxes. Você vai lá e clica. Só o sim. Você não tem sim ou não. É o sim. É aquela brincadeirinha que a gente tem na atividade judicial, não é? Que o juiz tem um carimbo de indefiro e tem outro carimbo de não defiro. Basicamente é isso. Muito bem. Então, eu propus, ainda como hipótese, que o consentimento regulado pela Lei Geral de Proteção de Dados, ele guarda conexão com a noção de autorização e se classifica
basicamente como um negócio jurídico unilateral. Olha, eu voltando para a linguagem do Ponce de Miranda. De tal maneira que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer, às vezes, de elemento completante do núcleo do suporte fático, complexo do chamado contrato de tratamento de dados celebrados entre particulares, ok? Eu acho que eu já estou estourando o tempo, qualquer coisa podem me gongar. Então, concluindo o que eu tenho a dizer, nós precisamos considerar o seguinte: primeiro, qual é o espaço que o consentimento vai ter na malha normativa da Lei Geral de Proteção de Dados? E, a título de conclusões, no meu ensaio, eu propus, ainda que hipoteticamente, que o tratamento de dados praticados entre particulares deva ser encarado como um negócio jurídico e, mais precisamente, como contrato, sendo que o seu consentimento ele vai desempenhar uma função completante do núcleo do respectivo suporte fático. Isso era o que eu tinha para dizer nesse tempinho inicial. Obrigado, doutora Amanda. Obrigado, professor Gustavo. Eu que agradeço pela clareza da exposição. Eu acho que deu para entender exatamente qual que é a ideia que foi proposta nesse ensaio, quais foram as hipóteses aventadas, muito embora elas sejam de uma grande profundidade para se tratar em apenas 10 minutos. Mas eu agradeço e eu parabenizo por ter conseguido trazer isso de uma forma bastante clara. Prosseguindo, eu vou pedir a gentileza para que o professor Leonardo Simões Agapito fale a respeito do ensaio dele, que é intitulado Programas de Segurança e a Responsabilidade dos Gatekeepers. E aí ele vai também explicar para a gente o que ele quer dizer com gatekeepers e introduzir alguns desses conceitos para quem ainda não está familiarizado e está ouvindo isso pela primeira vez. Então, por favor, a palavra é sua. Bom, muito obrigado, um bom dia a todos e todas. Preciso agradecer o convite, né, feito pelos organizadores, a professora Amanda, o doutor Solano, o professor Gustavo, que muito me honraram com esse convite. Eu me sinto muito feliz aqui, né, de estar hoje e principalmente de poder acompanhar debates que ao longo da semana vão acontecer com tanta qualidade. Acho que é um evento muito generoso em um momento em que a gente precisa muito desses debates, precisa muito refletir sobre esses pontos. E me sinto ainda mais honrado de poder ombrear, né, o doutor Alexandre, o doutor Pedro, que, enfim, dispensam apresentações. Acho que as falas demonstram isso muito bem, né, o doutor Alexandre com questões extremamente pertinentes, o doutor Pedro também, que já escreveu um ensaio fantástico. Preciso agradecer, então, pela honra de poder compartilhar essa mesa. Com relação ao ensaio que eu escrevi na obra organizada pelos colegas, eu tentei trabalhar um pouco de forma ampla o que seriam esses controladores, o que seriam os operadores da LGPD, né? Mas para essa exposição, eu gostaria de ser um pouco mais provocativo e trabalhar um assunto bastante particular que acho que tem tudo a ver com o nosso momento de uma crise sanitária, que é a questão da saúde. Porque a saúde ela está na LGPD como uma daquelas possibilidades de exceção ao consentimento. E eu queria trabalhar exatamente a partir disso para a gente pensar um pouco, né, como o consentimento ele foi construído, por exemplo, na relação médico-paciente. E embora o meu orientador de mestrado, né, seja filho da Universidade de Coimbra, eu também vou fazer aqui o adendo que o doutor Alexandre já fez. Eu também não me filio de forma muito, vamos dizer assim, fiel à escola coimbrense, de separar o que é consentimento e o que é acordo, de entender algumas excludentes de tipicidade e licitude, mas eu penso o consentimento de uma forma um pouco mais ampla e a partir disso que eu gostaria de trazer as provocações. Pensando a partir, acho que, da relação médico-paciente, é muito interessante o conceito de consentimento trazido pela LGPD. É uma manifestação livre, informada, inequívoca sobre uma finalidade determinada. Isso é muito interessante. Isso foi construído, se a gente pensar na própria relação médica, isso foi construído ao longo de anos, né, para não dizer séculos. Tem um caso que eu acho muito interessante, né, quando a gente fala de consentimento hoje, isso pode parecer um absurdo, mas um dos casos mais remotos que sempre se faz referência na relação médico-paciente é um caso de 1767, o caso Slater versus Baker, na Inglaterra, em que as ataduras de um paciente
tinham sido feitas de uma forma um pouco equivocada e gerou a calcificação errada de uma perna. E os médicos acharam, não, isso não foi bem feito, precisamos refazer pelo melhor interesse do paciente. E quebraram a perna do paciente sem o seu consentimento, para depois engessá-la novamente e refazer as ataduras. Né? Quando a gente fala de consentimento, nós estamos falando de relações assim, quebrar uma perna, né? Fazer uma incisão, são coisas extremamente gravosas, né? Mas que em algum momento, né, na relação médico-paciente não foram da mesma forma como nós percebemos hoje. Para trazer uma outra experiência do que seria essa manifestação livre, informada, com um objetivo específico, um outro caso agora mais recente, 2015, né, Montgomery versus Lanarkshire Health Board, nós tivemos uma decisão que diferenciou exatamente o que é a preferência do paciente quanto aquilo que é o seu interesse. Né? Uma gestante que preferia fazer o parto normal, o parto humanizado, não foi informada de que esse procedimento específico poderia acarretar uma série de riscos ao seu bebê, inclusive um risco pequeno, 10% de chance de que ele viesse a sofrer lesões no ombro que afetariam o seu desenvolvimento posterior. Mas isso não foi informado a ela, porque era um risco muito pequeno. Porém, se a mãe soubesse esse risco, ela não teria escolhido o parto pela via normal, teria escolhido a cesárea. E assim se entendeu que o médico ele não pode seguir as preferências, mas ele tem que passar todas as informações para que o paciente sim escolha o que é de fato o seu interesse. Então perceba que é uma construção que nós ainda estamos fazendo. A relação médico-paciente ainda está sendo construída. Né? E nesse sentido, já podemos diferenciar, acho que um ponto extremamente importante, que o oposto do consentimento não é o interesse público. O oposto do consentimento não é dizer que o interesse individual, privado, se opõe ao interesse público, como muitos autores vão trabalhar. O contrário do consentimento é o paternalismo. É dizer que dentro da sua esfera de autonomia, eu sei o que é melhor para você. E nesse sentido, nós ainda estamos superando, né, construindo o consentimento na relação médico-paciente, nós ainda estamos superando o paternalismo médico e construindo bases para uma atuação mais responsável por parte dos próprios pacientes. Quando a gente fala de dados pessoais, nós também estamos falando da mesma relação. Né? E é muito interessante, alguns países já fizeram pesquisas sobre isso, sobre o consentimento para dados pessoais em saúde. E muito curioso, né? A maior parte dos pacientes, essa pesquisa foi feita na Inglaterra, nos Estados Unidos, Taiwan, uma série de países, né? Sempre mais de 70% dos pacientes concordam de ter os seus dados trabalhados por profissionais, seus dados utilizados para pesquisas científicas, principalmente aqueles com saúde mais vulnerável são os que mais assim entendem necessário, porque entendem que há um desdobramento muito importante para si. Né? O uso dos dados pessoais para pesquisa, para desenvolvimento de medicamentos e por aí vai, ela traz um benefício não só coletivo, mas um benefício individual. E nesse sentido, o consentimento, né, ele não necessariamente se opõe então ao público, mas nós sempre vamos discutir, né, a limitação desse consentimento com a falta de capacidade de consentir. Né? Em compensação, o paternalismo ele seria então limitado pela impossibilidade de intervir ou uma falta de legitimidade. Né? Então, tentando fazer aqui de uma forma bastante superficial o que seria esse consentimento, né, essa falta de capacidade, nós poderíamos até falar, já por alguns dados, que ela é cíclica, né? Ela gera um ciclo cada vez mais grave, em que quanto menos eu pergunto a opinião do paciente, quanto menos eu peço, né, o consentimento de alguém, menos consciente essa pessoa se torna, menos capaz de tomar decisões ela se torna. E quando a gente olha para a LGPD, que dispensa o consentimento para a coleta de informações na área de saúde, que digam o respeito ao melhor interesse desse usuário, nós estamos alienando esse usuário do que pode ser feito de bom com os seus dados. Então, esse é um problema já que eu gostaria de destacar da LGPD. Mas, olhando um pouco mais profundamente, né, para o que a relação médico-paciente pode nos ensinar, é que a relação se inicia com um consentimento e uma entrega de informações. Quando o paciente vai até o consultório, vai até o hospital e diz, dói aqui, ele está dando uma informação.
E com isso, ele está consentindo exatamente com o médico ter essa informação. Por isso ele entregou, né? Eu quero que você tenha. Mas todas essas informações que ele vai dar, elas estão submetidas a uma condição, sigilo profissional. Eu só entrego porque eu sei que essa informação não pode sair daqui, né? E com um objetivo específico. Eu dou essa informação porque eu quero saber o que eu tenho. Eu tenho coisas dentro de mim que eu não sei. Eu preciso de um diagnóstico, né? E interessante, né? O sigilo profissional já bastante discutido em uma série de países, mas só para avançar, o médico ele também tem as suas condições, né? Ele vai oferecer esse diagnóstico a partir da cooperação, e se o paciente mente, ele não pode ser responsabilizado pelas mentiras, né? É o princípio da confiança. E, por outro lado, ele tem um objetivo também de encontrar o melhor tratamento, né? Nesse sentido, a relação médico-paciente ela depende de informações e confiança, e é com base nisso que se constrói, então, toda a viabilidade dessa relação que para nós já parece tão antiga, tão superada, né? E é exatamente por essa mesma condição que a gente tem que pensar a LGPD. Só para sintetizar aqui em alguns pontos, então, né, quem lida com essas informações de saúde? Né? Nós podemos falar dentro da relação médico-paciente, o médico, né? Mas hoje o médico não é mais um agente personalizado, um agente individualizável, são hospitais, são equipes médicas, né? São redes públicas, é o próprio plano de saúde. E quem vai regular isso é o Conselho Federal de Medicina, é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que eu trabalho um pouco mais específico no ensaio, né? Falando exatamente da importância da Autoridade Nacional para definir os padrões de segurança. O Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Mas quais são os dados sobre saúde? E esse é o grande problema da ANPD, da LGPD, que não define o que é dado de saúde. São os exames? São os diagnósticos? É o seu aplicativo que fala quanto você gastou de calorias hoje? O aplicativo controla quantas vezes você tomou água? É o iFood contando quantas calorias você consumiu? Melhor não pedir fritura hoje, né? Ou é o Dr. Google, né? E se você pesquisar verruga, assim, né, ele vai te dar um tratamento caseiro ou o algoritmo vai te recomendar medicamentos. Né, exercício irregular da profissão por parte do algoritmo, né, que te recomenda remédios, né, a partir daquilo que você pesquisa. Enfim, para ser bastante propositivo aqui, né, o que nós percebemos, então, é que essa falta de pedir o consentimento, essa dispensa do consentimento autorizado pela LGPD, nos impede de pensar todo o desdobramento e gera uma série de desdobramentos muito graves que o próprio consumidor não tem ideia até onde isso pode ir. De fato, nós não sabemos ainda. Então, para ser propositivo para o consumidor, né, o Código de Defesa do Consumidor ainda garante a possibilidade de acessar esses dados, pedir eventuais alterações, mas não autoriza a supressão, porque aquilo que é feito sem o seu consentimento também não pode ser suprimido pela sua vontade. E da mesma forma, nós precisamos pensar para o consumidor possibilidades de não saber. O direito de não saber é algo que pauta o direito médico, o direito do paciente não ter essas informações, e quanto à LGPD, nós também não vemos a possibilidade de não querer exercer o consentimento. E quanto aos controladores, exatamente destacar, né, que desenvolver programas que peçam consentimento, que determinem o consentimento, melhora a qualidade dos dados. Então, é o contrário. A autorização que a lei dá, na verdade, deve ser repensada pelos controladores no desenho institucional, no desenho, né, dos seus sistemas de informação, exatamente para melhorar o próprio desempenho daquele programa que eles estão desenvolvendo. O meu prognóstico, basicamente, é que as relações de abuso de informação, os escândalos, eles vão acontecer como aconteceram na relação médica, porque a relação entre usuário e controladores, usuário e operadores está sendo construída agora. É agora que nós vamos começar a pensar. Então, para os próximos anos, esses escândalos vão sim vir à tona, e sem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, nós temos a impossibilidade, inclusive, de articulação entre controladores, e isso é muito importante, né? Enfim, nós precisamos aprofundar a inclusão digital, nós precisamos aprofundar o que é cidadania digital para superar a simples dependência digital, a simples dependência, né, que nós temos desses controladores e operadores. E aí vamos poder pensar em uma construção um pouco mais responsável desses dados.
Tentei sintetizar aqui em 10 minutos muita informação, mas tentei ser minimamente provocativo, exatamente para chamar a atenção daquilo que eu tratei de forma um pouco abstrata, talvez, no ensaio. Mas, novamente, muito obrigado. E é uma alegria muito grande poder dividir essas ansiedades, né, com todos e todas. Gostei bastante do recorte que o senhor fez, professor Leonardo, e realmente essa questão dos dados de saúde que são definidos na LGPD como dados sensíveis é uma questão que vem suscitando muitas dúvidas, inclusive entre os próprios médicos que ficam em dúvida sobre como se proteger, como ter, eventualmente, se for necessário comprovar que ele obteve aquele consentimento, qual é a forma que é exigida pela lei, e aí justamente o papel da Agência Nacional de Proteção de Dados como responsável por trazer essas diretrizes, por balizar a forma como isso deve ser feito, para que tudo seja feito de uma forma adequada, enfim, de acordo com a lei, realmente é muito importante. Mas dando prosseguimento, vamos para a nossa última exposição, terceira exposição do dia, do professor Pedro Augusto Simões da Conceição, que escreveu em coautoria com o professor Marcelo José Magalhães Bonizzi, que já foi ressalvado ao motivo de sua ausência aqui nessa manhã. O tema trabalhado por eles foi o regime de responsabilidade na LGPD e o ônus de provar a adequação às normas de dados. Então, é um comentário ao artigo 6º da LGPD, e acho que acaba casando tudo o que foi apresentado até agora. Então, por favor, a palavra é sua, fique à vontade. Muito obrigado, Amanda. Queria também começar agradecendo a você, ao professor Gustavo, a Patrícia aqui no back-office pela organização do seminário, pela organização do livro, que a gente sabe dá muito trabalho, então vocês estão de parabéns, porque foi tudo feito de forma muito organizada. Acho que a coletânea, eu estou ansioso aqui já para receber o meu exemplar, para poder ler. A gente que tem trabalhado com LGPD, que olha só, me fazendo inveja. A gente está louco aqui. E eu fiz a lição de casa, ó, já vejo que está todo marcado, está todo... A gente que está trabalhando com implementação de programas de adequação à LGPD está sentindo já essa necessidade na prática de contar com pessoas, enfim, brilhantes e interessadas, como o Alexandre e o Leonardo, que me deixaram o fardo de falar depois deles, né? Então eu já começo aqui com esse desafio. E eu também tenho o fardo adicional de representar aqui, com um mandato muito complexo, o professor Bonizzi, né, que é um grande especialista em direito processual. Então, humildemente, eu vou seguir o conselho de duas orientadoras minhas, queridas professoras, Helena Lobo e Juliana Kruger, que sempre me falavam assim: Pedro, olha para a lei, né, dá uma olhada na lei, vai lá, lê a lei. Então, eu vou começar aqui e eu resolvi fazer uma abordagem da seguinte forma: eu vou literalmente ler o trecho da lei que eu e o professor Marcelo comentamos e conversar um pouco com vocês sobre diferenças de perspectiva. Foi, eu acho, o ponto mais interessante da gente comentar esse trecho da lei em coautoria. Muito especificamente, a gente trabalhou em cima do artigo 6º do inciso 10. Então, a gente fala, a LGPD. As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios. 10. Responsabilização e prestação de contas. Tá? Então, ela lista uma série de princípios e ela fala o seguinte: com relação à responsabilização e prestação de contas, a demonstração pelo agente de adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas. E aí veio já, quando fomos conversar sobre este trecho da legislação, uma grande diferença de perspectiva. Eu, que tenho uma prática de compliance, já comecei a pensar no impacto que isso vai ter para a organização interna da empresa. Como eu estruturo um programa de governança de dados, como eu relaciono a minha governança de dados com a minha governança corporativa, a quem eu atribuo essa função. Como eu evito conflitos de interesses dentro do tratamento de dados? A partir de qual estrutura uma empresa vai ser ou não, de fato, obrigada a ter todos esses mecanismos? E percebam que nesse pequeno trecho da lei, a palavra eficácia e eficaz aparece 2 vezes. E eu brinco, o direito ele auxilia a estruturar eficácias, mas o direito ele é imensurável.
Eu parto do pressuposto de que o direito ele não é quantificável, então o direito não trabalha com eficácia. O que quer dizer que este trecho da LGPD, ele não está direcionando apenas questões jurídicas e contratuais e processuais e de governança. Ele também está endereçando a adoção de tecnologias, de mecanismos de segurança da informação, de mecanismos automatizados que auxiliem a garantir a proteção de dados e a mensuração dessa proteção. Porque se a gente está falando de eficácia, a gente está falando de alguma forma, alguma capacidade de controle das informações que você tem tratado e alguma forma de você gerar, por exemplo, relatórios objetivos que demonstrem o seguinte: tratei os dados de tantos titulares, realizei X operações, identifiquei Y bases legais. As minhas finalidades são tantas. É objetivo. Este trecho ele me trouxe atenção a essa necessidade de uma objetividade, de um conhecimento objetivo por parte da empresa, da relevância do tratamento de dados na sua atividade econômica. Já o professor Marcelo, especialista que é em direito processual, leu o mesmo trecho da lei que eu e falou assim: meu Deus, temos um caso de inversão do ônus da prova. Eu falei: oi? Então a gente sentou e a gente escreveu juntos esse comentário. E o que ele me chama a atenção, e aí a gente fala especificamente do regime de responsabilidade, é que em casos de demandas judiciais, o titular ele vai poder dizer o seguinte: olha, eu sei que eu passei os meus dados, eu posso inclusive ter consentido na entrega da informação, na entrega da realização daquela operação de consentimento ou de tratamento de dados, porque às vezes você consente não apenas na entrega dos dados, você consente inclusive para que esses dados sejam tratados de forma muito específica, para gerar análises, para gerar quantificações, para serem compartilhados com terceiros. Mas, ainda assim, pode existir aí alguma irregularidade nesse tratamento e o operador ou o controlador desse dado pessoal ele pode ser demandado pela via judicial. E o que o professor Marcelo chama a atenção é que existe na lei um dever de responsabilidade, né, do agente que trata dados de provar e de prestar contas da sua adequação. Na prática, o que isso quer dizer? Isso implica uma inversão do ônus da prova. Ao menos na esfera judicial, porque na atuação regulatória isso já é normal. A Agência Nacional de Proteção de Dados ela vai poder bater na porta das empresas e falar: bom dia, quero verificar como está o seu programa, quero verificar o seu relatório de riscos, o seu relatório de impacto de proteção de dados pessoais. Esse é um direito da agência, um poder-dever que decorre da própria estrutura de agência reguladora. Apesar de a gente ter aí ainda uma situação um pouco confusa com relação à NPD, ela vai ficar na presidência, ela não vai, a gente vai dar mais ou menos independência. Teve todo o debate também, às vésperas da entrada em vigor da lei, se o CAD iria exercer a função de ANPD, gente a favor, gente contra. Tudo isso vai precisar de adequação, porque certamente essa responsabilidade que é imputada às empresas e que vai ter também um impacto judicial, ela precisa ser regulada pela ANPD. As empresas que nos procuram vêm com muitas perguntas. Mas tratamento de dados não é o meu core business, não é a minha atividade principal. Eu consigo prestar o meu serviço ou vender o meu produto sem fazer tratamento de dados. Geralmente essa pessoa está enganada, tá? No século XXI isso hoje é muito difícil. Mas, de fato, existe uma diferença muito grande entre aquela empresa que tem um serviço analítico como sua principal atuação e aquela empresa que tem uma atividade produtiva ou um outro serviço que, quando muito, usa análise de dados como acessória ou como informativa. E a ANPD vai precisar também nos trazer aí essa diferença de peso, por assim dizer, tá? Para esses dois grandes segmentos. A gente vai ter que aguardar aí a regulação. Eu, muito particularmente, gostaria de trazer para vocês aqui um dos debates que, a meu ver, é um dos mais interessantes, é um dos debates que a gente tem já encontrado na prática, que é com relação ao regime de responsabilidade específico. Muita gente defende que a responsabilidade na Lei Geral de Proteção de Dados ela é objetiva. O nosso posicionamento prático no escritório hoje tem sido de que há um regime de responsabilidade subjetiva. Por quê? Porque essa é uma dicotomia tradicional e compreensível
pelo judiciário, pelas agências reguladoras. Mas, vou contar um segredo aqui para vocês, mentira, está escrito lá no meu texto com o professor Marcelo, a gente entende que não é nem objetiva nem subjetiva. Por quê? Porque como eu posso dizer que é objetiva se existe essa possibilidade, justamente essa inversão do ônus da prova, com a possibilidade de a empresa trazer a informação de que, na verdade, ela fez a sua adequação, de que, na verdade, ela protegeu o dado. Então, eu preciso de um tempo processual, eu preciso de um espaço processual para poder efetivar este dever por parte da empresa, que também se torna uma proteção para ela, de que o regime de responsabilidade ele não vai ser tão gravoso. Por outro lado, a gente também não está falando de responsabilidade subjetiva na compreensão clássica do termo, porque, como vocês puderam ver, a gente não está falando aqui de uma delimitação de culpa do agente por trás, da pessoa que estava ali, que era responsável. A gente vai fazer uma avaliação do design do programa de proteção de dados. E é por isso que a gente fala de proteção by design. Esse termo que foi muito falado, muito ouvido por quem trabalhou e quem tem trabalhado com proteção de dados. O judiciário e também a ANPD terão o papel de avaliar os estudos que foram feitos, os mapeamentos que foram feitos e os mecanismos que foram colocados de pé dentro da empresa para que ela fizesse esse tratamento de dados. A gente não está falando exatamente de culpa. Pode ser. Talvez a gente esteja falando de uma nova modalidade de culpa, e aí existe uma semelhança muito grande com os debates que a gente tem no direito penal sobre responsabilidade penal da empresa, e sobre a relevância dos programas de evitação, de prevenção à lavagem de dinheiro, por exemplo, que é o tema da minha especialização, mas também dos programas de compliance anticorrupção, e do quanto isso deve ser relevante para gerar ou não gerar a responsabilidade da empresa, em um primeiro momento, e dos seus administradores, dos seus sócios, em um segundo momento. Tá? A minha participação é essa também, tentei ser super enxuto aqui para não prejudicar o tempo do debate, espero que a gente consiga agora dialogar, porque a gente teve duas exposições muito eruditas, muito legais, e, enfim, espero que venham ótimas perguntas também. Eu gostaria de convidar, temos mais de 220 pessoas assistindo a live, então gostaria de convidar quem está assistindo a enviar suas perguntas para nós, e por hora fazer um convite ao presidente do nosso debate, professor Gustavo, para que introduza a pergunta para todos os expositores, ou para um deles, conforme desejar. Obrigado, Amanda. E eu vou já começar, então, com uma pergunta bastante interessante que foi deixada no chat do YouTube pela Letícia De Pieri. Ela pergunta aos nossos participantes qual a visão de vocês a respeito de tantas diretrizes e parâmetros terem ficado a critério da Agência Nacional de Proteção de Dados. Né? De fato, é uma temática interessante e acho que poderíamos começar o debate a partir daí, nessa perspectiva da responsabilidade do consentimento. Pode, Leonardo, por favor. É que essa é uma pergunta que realmente, para quem estuda, por exemplo, a teoria da captura, né, a teoria da agência, né, fica muito claro que, na verdade, todas essas diretrizes que foram deixadas para a ANPD, na verdade, elas seguem o mesmo caminho, né, que nós temos de um modelo regulatório a partir das agências, isso desde a década de 80, né, e que desde a década de 90 a gente viu que deu errado. É só ver, por exemplo, o comportamento da ANAC, é só ver o comportamento da Anatel, né, elas nunca cumprem as suas funções. E, de fato, o que se imagina, né, com tantas responsabilidades para uma autoridade nacional de proteção de dados, é que ela não vai conseguir fazer metade disso. Né, ela não vai conseguir proteger o consumidor. Exatamente por isso, até que eu tento colocar no texto, que o mais importante é, primeiro, a gente mudar a dinâmica de colaboração para uma dinâmica de cooperação a partir dos controladores. Os controladores, eles têm que ser ouvidos, eles têm que ser protegidos, principalmente. Se eu quero que os canais de, por exemplo, conformidade funcionem, se eu quero que haja uma adequação, de fato, para proteger o consumidor,
eu tenho que criar canais, por exemplo, de proteção aos whistleblowings, aqueles que são os denunciantes. Olha, tem uma irregularidade, não estão cumprindo o programa sugerido, né? Porque na nossa legislação, o controlador, ele não é só aquele que desenvolve a política, mas aquele que fiscaliza o cumprimento dessa política interna. Essa é uma figura separada, por exemplo, na regulamentação europeia. Né? Aquele que fiscaliza, aquele que vai, eventualmente, fazer as comunicações à autoridade regional, é uma pessoa separada daquele que cria as políticas. Não faz sentido a mesma pessoa fazer as duas coisas. Nós temos uma sobreposição de competências aqui. Então, esse é um ponto que nós precisamos repensar a nossa forma de agência para poder dar efetividade. Mas eu diria que a razão para isso é exatamente a ineficiência das agências. Isso é proposital. Na minha opinião, isso acaba sendo proposital. Né? Gustavo, professor Gustavo, me permite só uma observação completando aquilo que o professor Leonardo disse. Parece que nós temos uma espécie de desvio histórico consolidado de o nosso legislador apostar em modelos que sabidamente não funcionam ou que estão fadados ao fracasso. E depois fala, puxa, que azar. É isso. Bom, completando e abrindo o debate, eu vou discordar dos meus colegas para dizer que eu acho excelente o modelo da agência. Por quê? O modelo da reserva legal é um modelo absolutamente engessado para lidar com o dinamismo da proteção de dados e das tecnologias que tratam com proteção de dados. Então, sendo aqui, pensando na política pública, eu confesso que hoje eu não consigo imaginar um modelo mais adequado do que o modelo de regulação via agência. Sendo, obviamente, que a gente pode ter uma agência que permita a autorregulação, e eu acho que a gente tem que discutir a importância da autorregulação em matéria de proteção de dados, acho que isso vai ser essencial, tá? Mas assim como a gente tem agências reguladoras muito problemáticas, acho que a gente pode citar aí o exemplo do Banco Central como uma agência que, apesar de todos os pesares, fez o nosso sistema bancário um sistema bastante sólido. A gente passou aí por grandes crises financeiras mundiais com um sistema financeiro bastante sólido. E a nossa agência de mercado de capitais, por exemplo, acho que também um ótimo exemplo de agência reguladora que tem feito um trabalho incrível. E todo o arcabouço regulatório preparado pela CVM, que está agora dando frutos nesse momento de pandemia com a entrada de milhões de pessoas físicas no mercado de capitais. Então, a gente tem bons exemplos também do funcionamento das nossas agências, e eu acho que o tema de proteção de dados, seguindo aí o modelo europeu, ele precisaria de fato ficar com a agência. Então, eu vejo com bons olhos, Pedro, muito particularmente. Muito bem. Amanda, eu vou concordar com o Pedro, mas justamente por concordar com o Pedro, eu tenho que expressar minha preocupação pelo fato de ainda não termos a agência e as diretrizes e estarmos sendo balizados por ela, porque justamente por concordar que é algo muito dinâmico e algo muito importante, e é essencial para as próprias empresas realizarem adequação, ter uma orientação oficial que dê para seguir com certa segurança, porque atualmente, como a gente apontou no começo, tem muita dúvida sobre como deve ser a forma do consentimento para que a gente não caia naquelas tick boxes de só aceito, aceito, não aceito, e de fato não está aceitando nem consentindo com nada. Então, de fato, vejo muita importância na atuação da agência e nesse dinamismo, e vejo com muita preocupação o fato de ainda não termos isso, porque a gente tem uma lei que já está valendo, muito embora ainda não tenha sanções administrativas, isso não impede que sejam ajuizadas ações judiciais nos âmbitos civil, penal, enfim, possivelmente trabalhista, tem inúmeros casos que podem acabar recaindo sobre o judiciário e sem uma orientação oficial, sem um guia do que seria o ideal, do que seria garantir os níveis mínimos para uma empresa, para um controlador de dados, para um gatekeeper. Muito bem. Eu tenho aqui mais uma pergunta também, assim, um pouco mais geral, que foi formulada pela Mariana Sbait, e a Ayla Stadler concorda e também gostaria de saber. Então, no fundo, é uma pergunta em coautoria, digamos assim, para uma resposta em tripla análise, ou quádrupla análise, porque também quero ouvir a Amanda sobre isso.
elas indagam, no fundo, quais as opiniões que vocês têm sobre a responsabilidade, se é objetiva ou subjetiva. Eu só lembraria que nós temos, além dos ensaios dos colegas que estão apresentando aqui, temos um ensaio específico sobre a responsabilidade civil, que foi da autoria do professor José Fernando Simão, com o Cícero Dantas Bisneto. E está muito interessante esse ensaio também, então fica só a informação para dar aquele gostinho de leitura para os nossos ouvintes. Eu gostei bastante da proposta de um regime de responsabilidade sui generis que foi apresentado no texto do Pedro, mas não posso deixar de concordar com a perspectiva do professor Simão no ensaio dele, segundo a qual não seria possível a gente presumir que haveria uma responsabilidade objetiva quando, de fato, isso não está na lei e quando isso estava nos textos anteriores e não foi aprovado como texto final, denotando que houve uma intenção do legislador em deixar essa responsabilidade como subjetiva, no entanto, uma responsabilidade com muitas particularidades, como o Pedro muito bem apontou no artigo dele com o professor Bonizzi. Então, me parece que não é possível presumir que haveria uma responsabilidade objetiva, no entanto, eu me pergunto em casos de proteção de dados do consumidor, por exemplo, em que haveria incidência da LGPD, mas também do CDC, qual regime de responsabilidade seria adotado, eventualmente, se a demanda fosse levada ao judiciário, enfim, o que seria considerado necessário em termos de responsabilidade. Então, por favor, com a palavra, nossos expositores. Eu, particularmente, acho que não se pode presumir de maneira alguma responsabilidade civil objetiva. Certo? Presumir responsabilidade civil objetiva é uma temeridade. Certo? Agora, em todo caso, eu fico imaginando justamente a incidência paralela, a coincidência da Lei Geral de Proteção de Dados e do Código de Defesa do Consumidor. Isso aí vai ser uma briga de foice. E eu antevejo isso chegando no Poder Judiciário e os juízes perguntando para os universitários: agora, o que faremos? Eu, tendencionalmente, entendo que, mesmo que haja, por exemplo, inversão do ônus da prova e tudo mais, isso vai ter que ser objeto do contraditório em juízo, e digo mais, a teoria da responsabilidade pelo design do aplicativo, do software, ela é bem interessante, ela é bem sedutora. Eu acho que há uma grande chance disso vingar no Poder Judiciário, mas ainda assim, só o tempo vai dizer. Qualquer afirmação num sentido ou no outro é um exercício de futurologia. Sobre isso, eu só arriscaria dizer, né, que é um pouco difícil para mim, do direito penal, né, falar sobre a responsabilidade objetiva ou subjetiva no âmbito civil, né, talvez uma ousadia minha, mas me parece que a LGPD ela vem fazer parte de um mesmo microsistema do Código de Defesa do Consumidor. De qualquer forma, o que me preocupa mais, na verdade, é uma advertência feita pelo professor William Laufer, num texto que eu acho bastante genial, Corporate Liability, Risk Shifting and the Paradox of Compliance, em que ele vai falar que não responsabilizar as empresas que têm programas de compliance, que têm programas de conformidade, é uma forma de transferir o risco de responsabilidade para os agentes físicos, para os operadores, os empregados da empresa. E nesse sentido, me preocupa, se a gente fala de uma responsabilidade subjetiva, se isso não é uma forma
das empresas transferirem os seus custos ou transferirem os seus riscos processuais para os seus operadores, para os seus controladores, né, para aqueles que vão diretamente operar esses dados. E, nesse sentido, a maior preocupação do professor William Laufer não é só proteger os empregados, mas é verificar se isso é efetivo ou não. De fato, punir a pessoa física traz a ela uma maior fidelidade ao direito? O que ele percebe é que não, porque a própria empresa, ela simplesmente organiza os seus programas de compliance para fazer essa transferência, mas ela não está preocupada se vai haver alguma violação ou não. Então, de fato, na verdade, se cria um risco sistêmico, uma consequência direta, né, de uma irresponsabilidade organizada. Então, de fato, talvez pensar uma responsabilidade objetiva para os entes coletivos possa trazer uma maior segurança para os próprios consumidores, né? Mas, enfim, pensando aqui de forma talvez estratégica, menos do que ontológica, jurídica. Mas aí eu até vou ter que fazer um contraponto conforme algo que o Dr. Solano apontou ontem, que é a questão das empresas serem penalizadas e penalizadas muito severamente, considerando o valor que as sanções podem chegar em relação ao faturamento anual, por condutas praticadas por cybercriminosos. Então, são pessoas, são hackers, crackers, são pessoas físicas que estão perpetrando um cybercrime, e isso resulta em um prejuízo sobre o faturamento anual da empresa, que tem um peso grande. Então, só fazendo hoje das vezes de advogado do diabo, já que o próprio Dr. Solano não está presente aqui. Se eu puder completar, é importante a gente diferenciar aqueles riscos internos dos riscos externos, né? O risco, eu até coloco isso no artigo. Os riscos internos, a gente tem que pensar aqui todo esse controle, todos os sistemas de conformidade que precisam ser pensados internamente, e inclusive o compliance tem um valor de ganho, né, organizacional nesse sentido. Agora, os riscos externos, de fato, esses eu não poderia atribuir de forma objetiva. E que podem ser riscos não só de cybercriminosos, mas o risco gerado pelo próprio consumidor. Eventualmente, a forma como ele opera os seus próprios dados pode expor o sistema. E quanto a isso, não caberia sequer a responsabilidade objetiva. Nesse sentido, eu concordo plenamente. Professor Pedro, ainda dá tempo de fazer um breve comentário. Se quiser, fique à vontade, por favor. Bom, como breve comentário, acho que a gente pode agora vir concordar com os meus colegas, né? Que é bom, o debate é isso, a gente discorda, a gente concorda. O Banco Central, ele tem uma norma de cibersegurança que dialoga bastante com o que a gente está conversando aqui, porque a LGPD, em um cenário digital, né, a gente gosta muito de falar isso no escritório, a LGPD não é uma lei de direito digital, porque você pode tratar dados em papel, no boca a boca, tudo é tratamento de dados, mas hoje, em 2020, né, a gente está falando de uma lei que endereça a questão digital. Quando você tem parâmetros claros do nível de segurança que você é obrigado a ter, seja porque a lei te dá isso, seja porque um regulador te dá isso, você tem aí um jogo limpo, você tem um fair play. E aí eu acho que você pode sim, a partir do momento onde você tem regras claras do nível de segurança que é exigido, conversar sobre uma responsabilidade mais objetiva, né, a partir do momento que Caboclo, você precisava ter ali um firewall decente. E o cara não tem firewall. Isso acontece às vezes. Empresas grandes. Então, as pessoas também, elas precisam... Eu acreditava muito que a gente ia precisar... Todo mundo ia precisar aprender a programar. Hoje eu já estou revendo um pouco esse discurso. Mas a gente tem que conhecer a linguagem. A linguagem da programação, a linguagem das redes, a linguagem da infraestrutura dos sistemas de segurança da informação. Eu acho que vai ser impossível advogar nos próximos 30 anos, sem estar familiarizado com essa linguagem. A gente pode até não saber programar, mas tem que conhecer a linguagem. Até para que nós, advogados, que vamos lá na empresa dar treinamento, escrever código e política, estejamos cientes da nossa responsabilidade enquanto autores desses programas. Porque a gente, nesse caso, vai atuar como gatekeeper. E aí fica a provocação. Será que nós, advogados, podemos internalizar na nossa atuação em escritórios de advocacia a função de encarregado? Isso é um ponto de regulação que também está em aberto. Eu não acho que vai vir pela ANPD, eu acho que vai vir pela Ordem dos Advogados do Brasil. A gente tem aí, não é uma atividade exclusiva da advocacia, muitos advogados não querem ter essa especialização, e os que quiserem vão ter que procurar outras competências além da advocacia para fazer. E será que isso é uma atividade do advogado? Fica a dúvida.
Eu imaginei o mesmo quadro. É importante notar que é uma coisa muito interdisciplinar, né? Entre o papel do advogado, mas também entra muito importante, muito forte o papel das pessoas de TI, de segurança da informação. Mas sabe que eu fiquei pensando aqui, Amanda, quando o Pedro falava, houve um período que as pessoas diziam, em breve as pessoas vão advogar em inglês, ou pelo menos na área empresarial. Na Alemanha houve essa tentativa de várias empresariais aceitarem processos em inglês, etc. Mas que nós vamos ter que dominar, além do inglês e de outras línguas, vamos ter que dominar o informatiquês. Eu concordo sem sombra de dúvida. Talvez até a minha expressão informatiquês seja ela já ultrapassada, né? De quem ainda usa a máquina de escrever como, aliás, a máquina de escrever, ó, o computador como um misto de máquina de escrever e de correio, né? Porque a gente usa também para e-mail. Amanda, ainda temos tempinho para mais umas considerações aqui vindas do nosso chat do YouTube? Já são 11 horas, o ideal seria a gente já encerrar e fazer o sorteio da obra. Tá bom. Então, eu vou só mencionar aqui o que é que os nossos participantes estão mencionando, porque eu acho que isso é importante. A Rejane menciona, e isso fica também como provocação para os próximos painéis, a Rejane menciona, Rejane Guimarães Amarante, que o consentimento, por vezes, se torna uma coação e que, na negativa, isso representa uma exclusão digital, né? De fato, é uma questão a ser pensada, também menciono aqui uma passagem que me chamou a atenção, do Anderson dos Santos Araújo, que ele menciona que o pior cenário possível é das questões serem eventualmente judicializadas e isso acabar pautando a Autoridade Nacional de Dados, né, em temas que poderiam ter sido melhor tratados inicialmente por ela. Então, de fato, urge a efetiva, enfim, institucionalização dessa autoridade. Então, cumprindo aqui as determinações da doutora Amanda, eu passo a informar os nossos sorteados da manhã de hoje. O pessoal da área técnica que tem acesso aos formulários fez, então, o sorteio, e nós vamos entregar um exemplar para Rafael Martins Moreira, que, segundo a informação que me passaram, é do Rio de Janeiro, e Ana Carolina Castro da Cruz, que é aqui do estado de São Paulo. Então, esses são os nossos sorteados de hoje, e eu devolvo a palavra à doutora Amanda para o encaminhamento. Bom, só posso agradecer ao nosso presidente, professor Gustavo, e aos expositores por terem realizado esse debate, que eu acho que foi muito rico. Gostei muito que teve tempo e oportunidade tanto de fazer uma exposição dos assuntos que vocês trabalharam nos ensaios, quanto fazer um debate um pouco mais livre, um pouco mais informal e dar esse espaço para a gente trabalhar essas questões que até estão sendo suscitadas por quem está nos acompanhando. Então, só posso agradecê-los e parabenizá-los tanto pelos textos quanto pela participação aqui hoje. Realmente, muito obrigada, foi um debate riquíssimo. Eu também queria agradecer a presença do Alexandre, do Pedro, do Leonardo e convidar a todos para hoje, às 19 horas, um novo painel, um painel sobre segurança e transferência internacional de dados, com a presença das professoras Vera Lúcia Viegas Liquidato, Vivian Daniele Rocha Gabriel, Paula Monteiro Danese e Daiane Moura de Aguiar, um painel que também será mediado pela Amanda Smith Martins. Então, às 19 horas, nós nos reencontramos aqui. Alexandre, Pedro, Leonardo, muito obrigado pela participação, pelos debates, pela participação na obra. Amanda, muito obrigado pela condução do painel. Tem sido uma honra e um prazer.